E aí pessoal, estamos aqui na nossa terceira aula da playlist de equações diferenciais ordinárias, beleza? E na aula de hoje a gente vai ver de ordem de primeira ordem, lineares e o método de resolução que chama método do fator integrante, beleza? Ou só fator integrante, tá? Fechou? E a gente vai ver esse método. Essa aula a gente vai iniciar técnicas específicas para tipos específicos de equações diferenciais lineares. Bom, então vamos lá para a aula de fato, né? Beleza, então vamos lá para aula 3 aqui, né? Como falei para vocês, a gente vai ver equações, resolução pelo método do fator integrante de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem e lineares. Perfeito? Bom, primeiro de tudo, equações diferenciais lineares de primeira ordem são dadas dessa forma aqui. Dessa maneira aqui, ó. Perfeito? Você pode ter um coeficiente que é variável ou não, né? Mas de maneira geral a gente coloca como variável. Afinal, vocês sabem que existe a função constante, né? Então pode muito bem acontecer de... Acho que estou fazendo aqui embaixo da câmera. Então pode acontecer de p de x ser igual a 1, por exemplo. P de x é igual a uma constante, seria uma função constante, não tem problema. Só que se eu coloco P de x, fica mais geral, independente de ser constante ou variável. Perfeito? Então aqui eu tenho uma equação diferencial linear, né? Aí a gente tem que lembrar das regras nas primeiras aulas que a gente usou para classificar em linear e não linear. A gente tem aqui uma equação diferencial linear com coeficientes variáveis, tá? Não homogênea, no caso geral não homogêneo, onde P de x tem que ser diferente de zero, tá? Porque se ele for zero, isso aqui já não é mais uma equação diferencial e não vai ser de nosso interesse para um caso onde P de x é igual a zero, perfeito? Então o que acontece? Você tem uma equação diferencial linear e ela é dessa forma, e aí o que você pode fazer? Você pode pegar essa equação diferencial e multiplicar ela, já que P de x é diferente de zero, pelo fator 1 sobre P de x. E aí quando você faz isso, olha, você vai distribuir 1 sobre P de x, né, para cá e para cá, e vai ficar P de x sobre P de x vai dar 1, que é o que está aqui na frente da primeira derivada, mais um Q de x sobre um P de x, né? Uma função de x dividido por outra função de x vai dar uma outra função de x, que eu posso, que nesse caso aqui eu chamei de Q minúsculo de x. Perfeito? E um r de x dividido por um p de x vai me dar uma outra função de x também, que nesse caso aqui eu chamei de r minúsculo de x. Então, basicamente, a forma de uma equação diferencial linear ordinária de primeira ordem é essa daqui, tá? Y' mais um Q minúsculo de xy igual a um R de x. Perfeito? Essa é a forma geral. Tá. E como é que eu faço para resolver uma equação desse tipo aí? Aliás, antes disso, antes de entrar na técnica do fator integrante, a gente tem que ver um teorema aqui muito importante, tá? Que é o teorema da unicidade. Perfeito? Bom, o teorema da unicidade, ele diz o seguinte, que dada uma equação ordinária, linear de primeira ordem, que tem essa cara aqui que a gente acabou de ver aqui em cima, onde Q de x e R de x são contínuas no intervalo AB, ou seja, um x, são contínuas, diferenciáveis, em um intervalo AB, onde esse x está contido nesse intervalo, tá? Então isso aqui é basicamente... Eu estou dizendo isso aqui, olha, x pertence a esse intervalo aqui, ó, A, B. Perfeito? Fechou. Bom, eu tenho essas condições. Além disso, se existe um valor x0 pertencente a esse intervalo e um y0 pertencente aos reais, tal que quando eu aplico esse x0 na minha função solução de geral, quando eu aplico esse valor x0 nessa função, isso vai me dar
um y0 que pertence aos reais. Ou seja, isso basicamente é uma condição inicial. E essa condição vai tornar a solução geral que você vai encontrar, por exemplo, você vai resolver isso aqui, você vai resolver essa equação e você vai achar uma função solução y de x. Perfeito? Como a gente viu em aulas anteriores. Beleza. Só que se você aplica um valor particular aqui, ó, um x0 específico, isso vai te dar um valor y0 específico. Perfeito? E se isso que você está fazendo aqui atende a essas condições aqui, então existe uma e somente uma solução da equação dada no intervalo AB. Perfeito? Isso quer dizer que quando você aplica esse valor específico, você vai ter uma única solução para esse único valor específico que você encontrou. Então, basicamente você achou uma solução geral, aplica uma condição específica que vai te dar uma solução específica. Perfeito? Fechou. Agora a gente pode entrar, de fato, na solução daquela equação, né? Que equação? Essa daqui, pelo método do fator integrante. Perfeito? Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui é a dedução desse método. Só que quando você for aplicar isso no exemplo, você não precisa fazer dedução, você só vai aplicar os resultados direto. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, a gente tem que multiplicar a EDO linear por uma função u de x, tal que esse u de x, essa função, seja maior que zero, nesse intervalo AB. No intervalo AB, que é o mesmo intervalo que define o x, né? Lembrem que o x tem que estar nesse intervalo aqui, né? Então é o mesmo intervalo, fechou? Beleza. Vamos lá então. Quando eu multiplico isso aqui por uma função u de x, eu vou ter o seguinte. Perfeito? Eu vou ter isso aqui. Só que aí é o seguinte. Se eu tomo a derivada em relação a x desse produto aqui, ó, de yu, eu sei que y depende de x e eu sei que u também depende de x. Então aqui eu tenho uma regra do produto. O que vai acontecer aqui? Aqui eu vou ter dy, derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro derivada do segundo. Eu posso reescrever isso aqui como u' mais o y'. Perfeito? Perceba que se você tirar aqui o u em evidência, você vai ter o seguinte: y' mais u' sobre u. Opa, aqui tem um u. Perfeito? E aí o que você vai fazer agora? Você vai comparar este cara aqui com esse cara aqui. Beleza? E aí comparando isso que está grifado de azul claro, você vai perceber que eu posso definir o Q sendo u' sobre u, né? Quem é esse Q? Esse Q é o Q de x. Vai ser um u' de x sobre u de x. Perfeito? Fechou? Quem é esse Q aqui? É esse aqui, ó. Tá? Tá, eu posso reescrever isso aqui dessa seguinte maneira aqui, ó. Q de x, então vai ser um sobre u du dx, perfeito? Posso separar isso aqui. Vai ser um Q dx igual a 1 sobre u du. O que eu quero? Eu quero obter a minha função u, tá? Então, basta eu integrar essa expressão aqui. Beleza, então aí eu vou integrar isso aqui, né? Integro aqui, integro aqui. Beleza, quando eu integrar, aqui desse lado a gente não sabe a forma de Q de x, então a gente deixa dessa forma. E essa integral aqui, vocês sabem que vai ficar ln de módulo de u. Isso é igual a integral de Q de x dx. Né? Para a gente resolver essa integral, a gente precisa saber a forma de Q de x. Tá, o que eu faço aqui? Eu posso aplicar exponencial em ambos os lados, né? E aí eu vou ter o seguinte: ln de u
igual a E integral de Q de x dx. Só que aí, lembrem que a gente definiu a função u sendo maior que zero, então eu posso tirar esse módulo. Tá? Deixar só a ln de u. Só que e na ln de u vai me dar a própria função u de x. Isso vai ser e na integral de Q de x dx. Perfeito? Tá aqui, encontramos a nossa função u, pela qual a gente deve multiplicar a EDO linear de primeira ordem. Perfeito? Esse aqui é o nosso chamado, né, só para dar o devido destaque a ele. Esse aqui é o chamado fator integrante, tá? Encontramos o fator integrante, ainda não acabou aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, né? Dada essa equação aqui, que de YU igual a RU, né? Aliás, um erro. Não, tá certo. Eu achei que eu não tinha escrito esse U, mas tá escrito sim, tá? Tá corretinho. Beleza, basicamente, né? Como a gente definiu Q sendo U' sobre U, acho, né? A gente definiu Q sendo U' sobre U. Aqui, ó. Q é U' sobre U. A gente vai ter o seguinte aqui, né? A gente vai ter um Y' mais U' sobre U, Y. Tudo isso que multiplica... Não. Já estou multiplicando, né? Então não precisa disso. U aqui, né? Isso é igual a R. Perfeito. Esse U vai embora com esse cara aqui. E eu vou ter o que? Eu vou ter Y' U mais U' Y igual a RU. Beleza, só que lembrem também que tudo que está desse lado aqui, eu posso escrever como essa regra do produto aqui, ó. Certo? Então, eu posso escrever isso dessa maneira. dx, y, u. E aí eu posso separar isso aqui, né? Como assim separar isso aqui? Aliás, perdão. Aqui é um igual. Beleza. Chegou aqui, o que eu faço? Eu vou separar isso aqui, beleza? Porque eu quero agora encontrar y e para isso eu vou ter que integrar. Só que para integrar isso aqui eu posso separar, né? Só que aí eu já não vou pegar tudo isso. Beleza, chegou aqui então, o que eu faço? Eu quero encontrar y, tá? Só que y é relacionado ao fator integrante. Então o que eu faço? Eu pego já esses caras aqui, eu já não preciso pegar toda essa expressão inteira, tá? Eu pego só o RU igual a D dx y. E aí, como eu quero y, o que eu faço aqui? Eu separo, né? O dx passa para a esquerda e a gente separa. Então, depois que eu separei, eu vou integrar, tá? E aqui do lado direito, se eu integro esse diferencial de YU, vai me dar o próprio YU, beleza? É tipo assim, se eu estou integrando um diferencial de x, vai me dar o próprio x, tá? Basicamente isso. Do lado esquerdo da igualdade, se eu estou integrando indefinidamente, isso aí vai me dar essa integral mais uma constante como resultado, tá? Mais uma constante arbitrária. Então eu vou ter um RU dx mais a constante arbitrária que seria resultado dessa integral. Isso é igual a YU. Só que eu quero y. Se eu quero y de x, basta isolar o de x. Isso vai ser integral de r de x, o de x dx mais a constante arbitrária, tá? Pronto, achamos o que a gente queria, achamos o que nos interessa, que é a função solução, perfeito? A função solução expressa em função do fator integrante.
Percebam que para a gente chegar nessa solução, a gente usa o fator integrante. Fechou? Lembrem que a gente achou o fator integrante. E quanto é esse fator integrante? Ele é e na integral de q de x dx. Tá? Ou seja, se eu quiser colocar de maneira mais explícita, eu posso fazer isso aqui, ó, y de x é igual a 1 sobre e na integral de q de x dx, que multiplica a integral de r de x vezes u. Quem é u? E na integral de q de x dx, tudo isso dx, tudo isso dx mais a constante arbitrária, perfeito? Beleza, ou seja, em vez de deixar o fator integrante como o de x, eu escrevi ele explicitamente agora. Beleza? Mas enfim, quando você for aplicar isso no exemplo, você não precisa fazer tudo isso que eu fiz aqui. Eu só estou deduzindo como é que chega nas fórmulas do fator integrante. Eu vou já resolver um exemplo com vocês e aí vocês vão ver que não é tão complicado, não tem que fazer tudo isso aqui, tá? É bem simples, não tem nada demais. Fechou? Vamos pro exercício dessa aula. Beleza, vamos lá, estamos aqui no exercício. E aí é o seguinte, o exercício dessa aula é resolver essa equação aqui, derivada primeira de y mais 3y sobre x, que é igual a 6x², por fator integrante, ou seja, pelo método do fator integrante. Vamos lá. O que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que a gente viu pelo método do fator integrante que a minha função solução vai ser y de x igual a 1 sobre o fator integrante, a integral de r de x, isso é r de x, u dx, mais uma constante arbitrária, isso. E a gente lembra também que o nosso fator integrante ele é e na integral de q de x dx, tá? Temos que lembrar dessas duas coisas. E aí é o seguinte, a equação nos dada para resolver foi essa daqui. O que você pode fazer? Você pode deixar ela do jeito que ela está, ou você pode escrever ela de outra forma para te ajudar a lembrar de toda essa estrutura que a gente viu aqui na aula. Se eu escrever essa equação de outra forma, ela vai ficar y' mais 3 sobre x, y igual a 6x². Perfeito? E aí você tem que lembrar que uma EDO de primeira ordem linear, ela tem a seguinte forma. Não é P, a gente usou o Q, vamos manter o Q de x, y, igual a um R de x. Perfeito? E aí se você comparar, você vai ver que quem é o Q de x? É 1 sobre x? Não é 1 sobre x, tá? O Q de x vai levar um número também, tá? Vai acompanhar, esse 3 aí vai acompanhar também. Então, Q de x vai ser 3 sobre x. Perfeito? E se você comparar também, o R de x é quem? X²? Não, vai acompanhar o 6 também. Então, é 6x². Perfeito? O que a gente pode fazer? A gente encontra primeiro o fator integrante, tá? Ou seja, eu vou determinar primeiro quem é o meu u de x. Perfeito? E o meu u de x, ele é e na integral de q de x dx. Beleza? Vamos lá. Quem é q de x? Q de x é 3 sobre x. Então, vai ser e na integral de 3 sobre x dx. Perfeito? Vamos lá. Só resolver essa integral que está no expoente, simples, tá? 3 sai, porque ele é constante. Integral de dx sobre x, vocês sabem que isso vai ser ln de x. Perfeito? Só que aí é o seguinte, você tem que lembrar das regras do logaritmo, né? Se eu tenho, por exemplo, vamos rabiscar aqui. Pelas regras do logaritmo, se eu tenho, por exemplo, ln de x ao quadrado, eu posso baixar o 2, tá? O 2 pode vir para frente, vai ser a mesma coisa, tá? Então,
automaticamente 3ln de x é a mesma coisa que ln de x ao cubo. Aliás, aqui tem tá? Tem parênteses só para ficar melhor. Ou seja, eu posso escrever isso assim, tá? Então, nosso fator integrante vai ser u de x e na ln de x ao cubo. E vocês sabem que a exponencial elevado no ln vai dar o próprio argumento do ln, tá? Então, x ao cubo. Tá ok? Perfeito. Então, nosso fator integrante é x ao cubo. Beleza. Encontramos o fator integrante, então a gente pode partir para a função solução, tá? Função solução é 1 sobre o fator integrante, que é x ao cubo, que multiplica a integral de r de x. R de x neste caso é isso aqui, 6x ao quadrado, perfeito. Bom, 6x ao quadrado vezes o fator integrante, mais uma constante arbitrária de integração. E aí o que você faz? Você resolve primeiro essa integral, tá? Vai ficar 1 sobre x ao cubo. Esse 6 sai da integral. Integral de x a conserva a base, soma os expoentes. X a quinta dx mais c. Isso aqui vai resultar x ao cubo 6 vezes essa integral aqui, ó, integral de x na quinta dx. Isso vai ser a integral de uma função potência, né? Isso vai dar x na n mais 1 sobre n mais 1, mais a constante de integração. Só que como aqui já tem uma constante de integração, vai ficar uma constante de integração mais essa outra aqui que a gente já tinha definido. Então uma constante mais uma constante vai continuar sendo uma constante. Então a gente não precisa escrever aqui, tá? Porque já tem uma aqui. Beleza, então vai ficar x a sexta sobre 6 mais c. Perfeito? E aí o que acontece? Esse 6 vai embora com esse 6. Y de x vai ser 1. Aliás, eu já vou distribuir esse cara aqui, né? Multiplicando. E aí eu vou ter que x a sexta dividido por x ao cubo. Eu vou subtrair os expoentes, tá? 6 menos 3, tá? Então vai ficar x ao cubo mais c sobre x ao cubo. Eu posso reescrever isso como y de x ao cubo mais c vezes x na menos 3. Perfeito? Está aqui a função solução. Resolvemos a equação diferencial ordinária linear de primeira ordem através do método do fator integrante e encontramos aqui a solução geral dela, né? Certo? Beleza? Essa aqui é a solução geral. Fechou? Então, não tem nada de muito complicado, tá? No fator integrante. Beleza? Tudo certo? Então a aula de hoje vai ficar por aqui, tá? As aulas não vão mais ser tão longas assim. Fechou? E aula que vem a gente já vai ver um método da equação de Bernoulli, tá? Equações não lineares. Ah, mas a gente não ia ver só lineares. Tá, mas esse caso aqui é bem específico e ele aparece bastante em problemas da física. Beleza? Muito obrigado a você que assistiu até agora. E fica ligado na próxima aula, hein?